Bom dia, pessoal. Então, conforme prometido, eu vou explicar para vocês as categorias narrativas que eu programei, não é, para fazer e avisei na semana passada. Nós estamos estudando o texto narrativo. O texto narrativo é aquele em que a gente conta uma história. Então, as narrativas, elas fazem parte aí da história humana, né? Há muitos anos. A literatura, o que fez foi registrar no papel, por meio da escrita, essas histórias que eram contadas antes oralmente. Então, a gente tem a história em si, né, que a gente chama de a história, essa trama que envolve personagens num determinado espaço, no tempo. Isso a gente chama de enredo. Então, conforme está na folhinha, o resumo que eu mandei para vocês, quando lemos um texto narrativo, somos envolvidos por um enredo, uma trama em que aparecem personagens e acontecimentos. Então, esse conjunto, né, de acontecimentos, de ações, ele é chamado de enredo. Logo em seguida, eu digo que o narrador também é uma categoria narrativa. O narrador é aquele que conta a história. Com certeza vocês já sabiam, né, o que é um narrador. Então, esse narrador ele pode ter alguns tipos. Os tipos mais comuns que a gente conhece são do narrador observador e do narrador personagem. O narrador observador é aquele que conta a história de fora da história. Então, ele usa verbos em terceira pessoa, como alguém que observa de fora o que está acontecendo. Ele não participa da história, ele está de fora observando. Então, do ponto de vista dele, a história acontece de uma forma. Já o narrador personagem, ele participa da história, ele faz parte da história. Ele pode ser um personagem que é o principal, como pode não ser, mas ele participa, ele vê a história do lado de dentro dela. Então ele narra normalmente em primeira pessoa. Existe também o narrador onisciente, que é aquele que sabe tudo sobre os personagens, sobre todos os personagens. É um outro tipo de narrador. Em seguida, eu mostro para vocês que o tempo também é uma categoria narrativa. E o tempo pode ser cronológico, quando você conta o tempo na ordem em que os fatos acontecem, ou seja, você conta primeiro o que acontece primeiro e conta depois o que aconteceu depois. E tem o tempo psicológico, que não é linear, ou seja, ele não acompanha essa linha cronológica de tempo. Ele é ordenado segundo o pensamento do narrador. Então, a gente depende da lembrança, da memória desse narrador. E aí o tempo fica organizado da forma que o narrador colocar. Por isso, psicológico. O personagem também é uma categoria narrativa. E existem alguns tipos de personagens. Então, o personagem pode ser protagonista, antagonista, coadjuvante, figurante, ou pode ser um anti-herói. Quando ele é o protagonista, a história ela gira em torno dele. Quando é antagonista, esse personagem antagonista ele é rival do protagonista. Então ele é um opositor, ele se coloca contra o protagonista. Não necessariamente, né, ele pode ser uma pessoa má, ruim, que faz maldades, mas apenas se coloca contra as ações do protagonista. Tudo que o protagonista faz, o antagonista desfaz.
A gente tem personagens que são coadjuvantes, ou seja, eles são secundários, têm sua importância, têm o seu destaque, mas a história não gira em torno deles. O anti-herói é um tipo de protagonista. Então, o protagonista ele pode ser um herói dependendo da história, um herói moderno, um herói clássico, ou pode ser um anti-herói, que é um personagem que não tem assim, não é um modelo a ser seguido, como é o caso dos heróis. Então, ele é o contrário disso. Mesmo assim, ele tem a sua importância na narrativa. Daí, na segunda página que eu mandei para vocês semana passada, eu digo assim: o enredo, na maioria das vezes, possui 4 elementos que são. Então, quer dizer, eu estou detalhando um pouco mais sobre o enredo. Então, é nisso que a gente vai focalizar no momento. A gente focaliza um pouco no enredo e o exercício que eu mandei para vocês fala um pouco do narrador. Então, a gente vai ficar com essas 2 categorias por enquanto, falando um pouco mais sobre elas. E em seguida, conforme as semanas forem passando, a gente vai vendo um pouco mais das outras categorias. Então, retomando tudo que eu falei. O texto narrativo é um texto que conta a história. Existem categorias narrativas, ou seja, para o texto ser narrativo, ele precisa que essas categorias estejam presentes. E essas categorias são enredo, narrador, personagens, espaço e tempo. O narrador ele tem alguns tipos variados. Ele pode se apresentar em primeira ou terceira pessoa, se ele estiver dentro da história ou fora da história. Os personagens, conforme a sua função na trama, também têm tipos diferentes. Eles podem ser protagonista, antagonista, coadjuvante, figurante ou herói e anti-herói. E a gente tem também como categorias o tempo e o espaço. O tempo pode ser cronológico, psicológico, e o espaço pode ser um espaço físico, pode ser um espaço geográfico. E aí, falando um pouquinho mais sobre o enredo, como tem lá na segunda página, o enredo, em geral, não sempre, tá? Mas em geral, o enredo tem uma apresentação, uma complicação, um clímax e um desfecho. Então, o que é a apresentação? É quando a situação da história está em equilíbrio e se começa a história mostrando o espaço, o lugar, o tempo em que acontece a história e alguns personagens que vão aparecendo durante a história. A complicação, ela parte é uma parte onde se inicia a ação do conflito. Ou seja, o que é um conflito? O conflito é aquilo que vai gerar ação e reação. 2 personagens. Então, a história ela vai caminhando de acordo com esses conflitos. Os conflitos vão se dando e a história vai se desenvolvendo. Existe um momento da história que é o máximo, o pico da história de emoção, um ponto crítico da história. Esse ponto é chamado de clímax, por ter maior emoção, suspense, e depois dele a história vai ter um desfecho, vai ter um final. Então é isso. Falando um pouco dos exercícios do livro, né? Então eu pedi que vocês fizessem um exercício na página 95 e um outro da página 96. Eles vão focalizar o narrador, né? O foco narrativo, ou seja, a lente, a visão, a perspectiva, o ponto de vista do narrador, ou seja, desse sujeito que conta a história. Então, na página 95 do livro de vocês, tem uma seção chamada Se Eu Quiser Aprender Mais, que diz o seguinte: o narrador é a voz escolhida pelo autor para relatar os acontecimentos em uma narrativa de ficção. Acontece, às vezes, de uma autora mulher
construir um narrador homem. É uma coisa que acontece. A autora, escritora Clarice Lispector, ela já fez isso algumas vezes na sua obra. Já colocou narradores que não são personagens, que são outras figuras e que também não são ela mesma, Clarice. Né? O narrador, ele não é necessariamente a performance do autor. Né? O autor, ele é quem escreve a obra, ele é o dono da obra, ele é o criador. O narrador não. O narrador, ele conta a história. É uma outra entidade. Aí, continuando. Esses acontecimentos são apresentados a partir de um ponto de vista que é chamado foco narrativo. Dependendo do foco narrativo, o resultado é diferente, pois criam-se histórias que são mais confiáveis ou menos confiáveis, ou histórias que podem valorizar os elementos internos ou externos dos personagens, entre muitos outros efeitos. Ainda que você já tenha tido a oportunidade de refletir sobre o narrador em momentos anteriores, nas atividades desta sessão você poderá associar suas observações a alguns elementos da teoria das narrativas. E aí começa o exercício com o número 1. Esse número 1 ele vai retomar um texto que o livro já apresentou para vocês antes, nas páginas anteriores, um trecho, né, de um romance chamado A Máquina, da autora Adriana Falcão. Então, o número 1 traz para vocês um pedaço, não é? Mais um pedaço desse romance e faz algumas perguntas sobre ele. As perguntas são: o narrador é um personagem da história? Aí, depois da sua leitura, você irá avaliar isso e responder sim ou não. Em que pessoa está sendo feita a narração? A pessoa aí, no caso, é a pessoa do discurso, que pode ser a primeira pessoa, a segunda ou a terceira pessoa. Não é? No caso dos narradores, a gente viu que eles podem apresentar o discurso a partir da primeira pessoa quando ele é personagem ou da terceira pessoa quando ele é observador. E aí você vai avaliar isso para responder. Na letra C, é possível dizer que o narrador conhece os eventos futuros em relação ao tempo que é contado? Aí você vai avaliar se é possível ou não que isso aconteça. Será que ele sabe tudo? Ele sabe do presente, do passado e do futuro da história? Letra D. Que sentimentos dos personagens são revelados no trecho? Essa está muito fácil, não é? Letra E. Os conhecimentos do narrador são os mesmos de Antônio e de Carina ou são maiores que os dos personagens? Justifique. Se você não conseguir, mediante esse trechinho, né, que foi apresentado, responder essas perguntas, você pode voltar às páginas do seu livro e tentar ler um pouco mais dessa história e conhecer um pouco mais da história. Pode ser que isso ajude a responder essas questões. A página seguinte, ela pede para você reler um trecho, né, do Menino do Pijama Listrado, de John Boyne. Esse texto também foi colocado em páginas anteriores, e aí o exercício pegou só uma parte dele para que você pensasse a respeito do narrador, do foco narrativo. E aí vem as perguntas: em que pessoa está sendo feita a narração? O que o leitor deve concluir sobre a aparência dos olhos da mãe de Bruno? O menino chega a ter essa mesma conclusão, e aí você vai interpretando o que você lê e respondendo. No finalzinho da página 96 tem um box que explica sobre o foco narrativo um pouquinho mais e fala sobre a questão do narrador onisciente. Então, é legal você ler também esse box antes de responder a essas questões. Eu vou ficando por aqui, obrigado pela atenção de vocês, espero ter ajudado. Se tiverem mais alguma dúvida, vocês podem me procurar. Um bom fim de semana para todo mundo.